Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral, com uma pauta que é a cara do Cultura Geral, que é a cara de Nova Lima, que é a música popular brasileira. É uma pauta ligada à música popular brasileira. Hoje também um dia muito especial, que está abrindo aqui na TV Banqueta também o Papo Vitrola. Então a gente já está fazendo assim um programa, tem um jornal, depois já tem um programa de música, tem um jornal, depois tem outro programa também de música e tal. E hoje a gente vai discutir e vai bater um papo super interessante sobre MPB, sobre música, num contexto geral, assim. E mais uma vez tem aqui esse sócio do programa, meu amigo Marcos Catarina. Seja muito bem-vindo para falar desse CD novo, leve, né? Tomara que seja bem leve mesmo. E o programa vai ser muito leve, né, Marcos? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez nesse programa que me acolheu já no ano passado, né? E estou aqui feliz de estar aqui em Nova Lima, que eu sempre fico feliz de chegar aqui nessa cidade. Beleza. Luísa Genor, vou saltar o Marcos. Luísa Genor está aqui também, a gente vai bater um papo. Tá ficando sócio também da televisão, né, Luísa? Já estou vindo aí direto, já fazendo amizade aí com o pessoal aqui da TV. Espero estar aqui mais sempre. Não, com certeza. Eli já falou que você é sócio do programa, tem que dar um cachê para você aí, entendeu? Só chamar que eu estou aqui. Beleza, a gente vai bater um papo hoje sobre música, né, Luiz? Essa coisa assim, essa geração nova aí da cidade que está vindo, já tem trabalho até com o Marcos também, com o Jader, com a turma toda, além da família que já é totalmente musical, né? É. Bacana demais. Ô, Marcão, beleza? Ótimo. Sob controle? Excelente. Hoje você não vai falar nada, você vai ficar aí só de intermediador. Falei assim, bom, como a Laura não pôde vir, porque ela teve... A Laura é a filha do Vanderlei, ela não pôde vir porque... Ela teve outros compromissos e tal, então eu pus você no meio, assim, só claro. de vermelho ainda, só para dividir os dois. E quem sabe, já pensou se talento musical pegasse por osmose, quem já começava a aprender alguma coisa. Você lembra ela um pouquinho mesmo? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ô Marcos, e aí? Fala pra gente um pouquinho desse CD, como é que foi, assim, essa coisa da coletividade, conseguir fazer, arrecadar grana e fazer o CD, como é que foi? Pois é, primeiro eu tenho até que agradecer a TV Banqueta, né? Porque eu acho que quando eu vim, eu estava no processo da campanha de financiamento coletivo. Eu estava divulgando a campanha, né? Uhum. E o legal de fazer esse trabalho por financiamento coletivo é que você mobiliza uma comunidade em torno do seu trabalho. Além do próprio fim, né, que é a produção do disco, você reúne as pessoas no processo, né? Então você forma público, as pessoas acompanham, porque você ter o produto pronto, as pessoas não imaginam o quanto que tem de trabalho por trás. Você tem um trabalho de uma concepção artística, né, uma direção de arte, você tem na parte musical a definição do arranjo, a definição do repertório, e depois quando você chega no produto final, você não vê o tanto de etapas que tem no disco, né? Essa parte de estúdio, toda essa parte que envolve a produção de um álbum. Agora aqui, qual é a importância das redes sociais, assim, para um projeto igual a esse? Assim? É fundamental, né, cara? Você ter uma boa rede, uma rede com bons conteúdos. Hoje, cada vez mais, a internet, ela tomou o lugar da TV tradicional. Não digo se tomou, mas ela está junto às mídias tradicionais. E como cada um de nós aqui, em potencial, na rede social, nós somos uma TV, né? Uhum. Nós somos produtores de conteúdo. Luizinho produz as músicas dele, eu vejo lá nos vídeos, os vídeos no Instagram, no Facebook, ali você forma público. E para o músico, não só para o músico, mas para qualquer artista, essas plataformas, elas nos propiciam formar público. Eu nunca poderia ter público nos Estados Unidos, no Japão mesmo. Meu disco já está lá no Japão, tem gente lá que gosta do trabalho que está nos Estados Unidos, sabe? Pessoas que lá do norte de Minas, cidades que eu nunca fui, e tem gente lá que já acompanha. Eu saio dessa cena
local aqui e entra numa cena global. Então essa coisa do regional, ele dilui um pouco. A minha música ela é bem mineira, mas ela ganha repertório fora daqui, né? Mas tem essa coisa assim da música mineira, né? Ser uma música mais romântica mesmo, ser essa coisa assim do Clube da Esquina, essa coisa da tradição da música. E acaba que essa toada que tinha o Vanderly, seu irmão, ia ser também essa toada que tem, ela caminhando para esse lado, é como se estivesse fazendo uma continuidade do Clube da Esquina, né? Então puxa esse tipo de não dá para falar em música de Minas sem falar desse movimento, né? Como não dá para você falar em música brasileira sem falar na bossa nova, falar no samba, falar na tropicália. Então a música mineira ela ganhou o mundo graças ao Clube da Esquina, né? Então todos nós que viemos depois, nós somos discípulos, né? Mesmo o pessoal do rap, mesmo o pessoal do funk, mesmo a galera mais contemporânea, elas também são discípulos dessa poesia que é produzida aqui pelo que ainda é produzida pelo clube, porque o clube está aí ainda, né? Ativo, né? Sim. Então, Ô Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você vê essa interlocução assim da sua geração com essa geração que veio assim com a música popular brasileira? E aí você, por exemplo, quando você toca, você coloca outros incrementos e outras músicas também, coloca outros ritmos, porque também a música vai evoluindo. Mas como é que você vê toda essa transformação assim da música? E como é que a música chegou para você, assim? Obviamente que não precisa falar assim, muito para o seu claro. pai, né? Bom, são muitos casos, né? Hoje o jovem tem acesso a tudo pela internet, assim, igual o Marcos falou. Você põe lá na internet, tanto música de hoje em dia, quanto dos anos 60, 70, 80. Então, hoje é muito mais fácil para os jovens ter acesso a tudo que aconteceu na música, no Brasil e no mundo. No meu caso, a música, ela veio por meio da família mesmo e, como você conhece, a minha família sempre teve um gosto musical, quanto música mineira, quanto música internacional. E no meu caso, assim, desde novo, já escutando muita música, como Clube da Esquina, música mineira, eu gosto muito de música mineira. E então eu tive uma formação musical, assim, diferente, até de muitos jovens de hoje em dia, por ter essa influência dentro de casa. E tá ali tocando violão, a gente vai abrindo a mente para músicas mais contemporâneas, assim. E Minas é muito forte nisso, né, cara? É aquela música mais forte, mais bem trabalhada. O Marcos entende que isso vai mudando de geração por geração. Eu concordo, eu acho muito também, mesmo os jovens sem saber essa influência que eles têm no Clube da Esquina, por exemplo, em música mineira, eles têm essa influência, tanto no rap, quanto no funk, mesmo sem saber, eles têm essa influência até hoje. Tirando seu pai, quem que seria uma referência assim que você poderia falar assim? Se você tem alguma também, né? Ou se tem várias referências, assim, não tem uma referência específica, que você ouve de tudo? Cara, tipo assim, nós ouvimos muito a Rádio Atalaia, né? Um sucesso. A Rádio Atalaia tocava de tudo, ela tocava de Valdir Soriano a Led Zeppelin, entendeu? Influência, cara, eu posso estar até meio puxando o saco, mas Vanderly foi o cara que entrou na minha vida. Eu comecei escutando desde cedo muito rock. Sempre fui muito fã dos Beatles. Então, quando você aprende a tocar violão, você é aquele cara meio roqueiro, tocando em escola. E por esse caminho de tocando violão assim, eu fui conhecendo música brasileira, fui apaixonado com música brasileira. E do meu lado aqui tinha Vanderly. E meu pai já sempre contou muita música de Vanderly. E eu fui pegando essa paixão por ele. Começou com as mais conhecidas e depois fui conhecendo tudo. Eu sou muito fã também de Cazuza. Sou muito fã de Cazuza, mais ligado pro rock. Aquilo ali, isso aí foi culpa de Dauril. Dauril, meu vizinho lá. Gosto. Então, e tinha até um cachorro que chamava Cazuza, morreu agora de leishmaniose, tadinho. Tão fã, né? Então, eu acho que na minha formação musical, assim, eu posso colocar esses artistas assim como influência pra mim. Tirando o Luiz Santana. O caldo cultural dele tá mais ou menos. Beatles e Vanderly, tá mais ou menos. Meia Cazuza, boca. Cazuza. Mas o legal é isso que ele falou, dessa geração, a possibilidade de influência, a gente ficava esperando o rádio tocar a música de novo, né? A música tocava uma vez
Aí na outra semana ela Isso. tocava de novo. Pra você tirar a música, você aprendia um acorde numa semana, na outra semana você aprendia o outro. Pra adquirir a fita era difícil, né? Não, que fita? Fui lá nos Olhos d'Água, no meio do mato, tinha fita não, filho. A fita era outra. Era o radinho a pilha do pai. Assim, que Teve a gente uma fala pegou lá. interessante do Marcos aí, Betão, quando ele disse que, quando você perguntou para ele sobre as redes sociais, que é tão interessante que esse trabalho dele, esse projeto do crowdfund, né, da captação de recursos para fazer o trabalho dele, eu participei dele também, sabe, acompanhando, disparando para outras pessoas, e é tão legal que a gente pega um link de um site e você fala assim, fulano deve gostar disso, eu vou mandar para ele que ele pode ajudar, colaborar. Cada um tem essa influência também de plantar semente em conhecidos também, sabe? Então a rede social é fundamental para esse tipo de trabalho, né? Ela é essencial, a grande verdade é essa. E a gente vai curtir agora, a gente vai bater nesse papo aqui, curtir agora o clipe do Marcos Catarina, ficou maravilhoso, né? Primeira mão. Né? Né? De primeira mão, né? Tá Não. vendo? Vamos curtir aí, a gente vai curtindo aqui, vai trocando uma ideia aqui nesse Espetáculo. esse bate-papo super gostoso, né? Que falar de música é muito bom, né, gente? Ainda mais nesse cenário baiano, né? Caprichado. Reabolir meu coração. Sem teu amor virou refém. Se um dia fui senhor de mim, Pode cortar. escravo das canções. Me libertei da solidão. Dois ancorados na razão. A navegar na imensidão. Vem desatar todos os nós. Somos tão frágeis, somos só. Perdidos nessa nave mãe que nos conduz em uma voz. Me libertei da solidão. Acorrentados na emoção. A navegar na imensidão. Se a vida é feita de ilusões, sou mais um servo das paixões, a esperar o canto doce, desencantar na enseada. A chegada, embarcações. O disco tá levinho assim? Tá muito leve, assim. E leve não é no sentido de peso, não. É no sentido, gente, ó, o CD é para levar.
né? Leve aí. Não é do verbo. É do verbo para ser levado em conta, né? Para usar a expressão da canção do Vanderly que eu usei aqui. Eu gravei para ser levado em conta. É uma canção que fez muito sucesso em 2006, quando o Vanderly gravou. Acho que foi no Faro. Foi no Faro. DVD dele, né? Não, também gravou no DVD, mas ela já tinha gravado há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás. E é uma música que ele fez para a Laurinha, né? Então ela entrou aqui. Então todas as canções aqui, ela tem passa por essa questão da leveza, né? Da insustentável leveza, né? Que a gente precisa muito mesmo para a gente passar por esses momentos difíceis, né? Que no Brasil a gente passa, né? No mundo inteiro, mas no Brasil sobretudo. Eu também, esse momento que foi, produzi esse disco logo após na verdade eu já estava gravando, né? E concluí ele logo após a morte do meu irmão, né? Um ano depois eu estava com esse disco pronto. E foi feito num período de luto mesmo, então ele traz essa concepção assim também de que a gente precisa entender esse lugar na morte, né? Porque todo mundo já passou por isso na família. Mas parece que é sempre novo, né? É sempre novo. A gente nunca sabe lidar, né? Não tem como aprender a lidar, mas a gente tem que lidar. Né? Então, a arte me ajudou nesse sentido de lidar não com a falta, né? Mas com a perda material da pessoa, porque eu acredito que a energia fica aí, sobretudo quando se trata de um dos maiores poetas aí da música brasileira dos últimos 20 anos. Eu tenho o maior orgulho, né, de pertencer à família então esse disco ele vem para mim como uma resposta também a esse período. Então eu sou muito grato, né, a todas essas pessoas, né, aqui o Marcos que me ajudou também muito aí na divulgação, a TV Banqueta que fez a divulgação também na época da campanha, a gente fez sem nenhum patrocínio, né, então eu acho que foi heróico, né? Assim, Homero, Jader, essas dores são fundamentais para inspiração também, Marcos? Elas fazem parte do processo de acho que a dor faz parte da vida, né, cara? Assim, a gente não é obrigado a senti-la, não, mas a gente existe. Se fosse para escolher, ninguém escolheria. Mas eu acho que faz parte da nossa passagem aqui. Ela tem uma passagem evolutiva, né? Tem uma influência no processo criativo também. Com certeza. Né? Quando eu tô o poeta romântico, de uma forma geral, a gente quando você toma um córneo, né? Você corre para fazer uma música, né? Você faz uma música. Tim Maia falava muito isso. Nada melhor do que uma briga, um desajuste amoroso, para você já resolve ali, os versos já começam mais engajados, mais fortes. Não tem jeito, assim, a inspiração. Ou então uma coisa que sai do cotidiano, assim, você está passando pela rua, de repente, você passa naquela rua todo dia, de repente você vê uma paisagem que você nunca tinha visto, né? Então, eu sou muito ligado a essa coisa da paisagem também, para compor. Alguma imagem que me inspira. Não tem regra não, mas a dor mas não vamos ficar sentindo dor para ter inspiração, sem querer né? comprar nenhum desgaste aqui, né, Betão? Tem um gênero musical que se utiliza muito desse elemento. Sem sombra de dúvida. O Marcos, eu tenho visto muito, assim, documentário e alguns filmes, por exemplo. Eu assisti o filme de Noel Rosa, além de ter lido a história do Noel, e vi o filme que ficou maravilhoso, assim, e tal. O que isso traz, assim, para nossa música, assim, quando assim, você busca, assim, por exemplo, os poetas, como, por exemplo, nós tínhamos a turma da Mangueira, e essa turma do samba e tal. Cartola, por exemplo, eu estava vendo um documentário, é um filme documentário, né? Muito interessante, assim. Existe essa influência, assim, nacional também, assim, carioca, baiana, né? Porque o samba veio da Bahia, né? Essa é que é a realidade, e instalou-se no Rio de Janeiro. Tem essa veia, tem essa vertente? Sim, você falou em Noel, cara. Noel é importantíssimo para a música popular brasileira, assim como Cartola, porque esses caras são de um período que não existia uma indústria, né? Você pensar, Cartola é de 1914, Primeira Guerra Mundial. Você não tem ainda, o rádio ainda não existe rádio, entendeu? Então é o compositor do morro, é o compositor que faz músicas para, é o compositor romântico mesmo, ele faz música
para seresta, para namorada, para fazer, para cantar na rua, né? Tem o Gregório de Matos, que é fazia os lunduns, né? Que já cantava a corte, isso bem atrás, né? Você tem uma série de poetas que estão na rua, né? Como a gente tem hoje o rap, a galera que fica na rua produzindo poesia, nessa época você tinha. Então, com o rádio, que vem surgir esses caras, tipo, né? O rádio e a própria escola de samba, né? Se você pensar nas agremiações carnavalescas, você pensar em tudo isso que acontece ali no início do século, a própria invenção do rádio, começa a ter demandas para ele. Então esses caras são importantíssimos. Eles começam a recolher. Os compositores já estão ali, Carlos Cachaça, Noel, Pixinguinho, os caras já estão produzindo boa música. Mas com o rádio isso vira um fervor, né? Os cantores de rádio, né, começam a surgir. Então isso, a música popular ela ganha um outro status. Até então, quem fazia música popular era marginalizado. Né? Então com a criação do rádio, mais tarde, né, nos anos 50, a TV, você tem uma profissionalização dessa coisa de compor. Né? Por um lado, a coisa já cai assim nessa... Encaixou, né? É. Ô Luiz, como é que é? Porque o que a gente pensa é o seguinte, hoje você tem uma facilidade muito grande de enveredar para outros tipos de músicas, por exemplo, como o rap, o próprio Marcos falou que o rap, o funk e tal, e até o sertanejo, o pagode, essas coisas todas. Por que te buscou essa... Eu sei que seu pai é uma grande referência, porque além da gente ter ouvido muito Itatiaia, ele também é fruto do Clube da Esquina, do samba, dessa coisa do chorinho, dessa coisa da música bem tocada, seu avô que tocava escondido, né? Ninguém sabia que ele tocava violão e tal, esse cara foi descobrir depois de velho e tal. Como é que isso te buscou, assim? Como é que isso te pegou, assim, uma música mais trabalhada, assim, em detrimento de outros ritmos, assim, mais comerciais, vamos dizer assim? Eu costumo falar que o músico, o músico, compositor e intérprete, ele é muito apaixonado, né, cara? Apaixonado com o mundo. E o que me buscou a escutar esse tipo de música, eu acho que foi mais a paixão mesmo. Eu sempre fui aquele menino muito apaixonado, paixão de escola, paixão de rua. Então, pra mim, tá tocando violão e buscando música assim mais romântica, e fui achando essas músicas mais bem trabalhadas. E igual Vanderly é um cara hiper romântico, completamente romântico. E ele me pegou por esse lado, sabe? Eu também escuto pagode, por influência do meu pai e tal, que também tem um lado muito romântico também. Mas eu acho que foi mais esse lado mesmo, esse meu lado romântico que buscou eu explorar mais essas músicas. E como é que essa moçada vê, assim, por exemplo, da sua idade, assim, como é que essa turma transita com você, assim? E como é que você se sente pertencente a um grupo de pessoas, por exemplo, que está em outra toada? Por exemplo, a turma está no funk, está no hip hop, está no sertanejo e tal. Como é que você se sente dentro dessa... Então, eu faço muito voz e violão, em barzinho, assim, e eu costumo tocar para um público mais antigo, assim. Mais velho, né? E o meu público, assim, em Nova Lima, que sabe quando eu tô tocando num barzinho, eles vão lá para escutar esse tipo de música. Agora, com jovens, assim, amigos meus, muitos escutam uma música sem conhecer. Entendeu? Eu falo, de que música que é? Hoje mesmo eu postei uma música no Instagram, Como Vai Você, Roberto Carlos. Sim. E muita gente, de quem é essa música? Essa música é bonita. E eu falo, Como Vai Você, de Roberto Carlos. O pessoal nem imaginava, entendeu? Então, eu acho que o público de hoje, eles não conhecem muito essa cultura. Então, como eu sou uma pessoa que traz isso, muitos dos meus amigos jovens, assim, eles acabam escutando por mim e vão conhecendo. Sabe? Eu também costumo, eu faço show com banda também, eu costumo misturar. Pego uma música atual, já coloco com uma música mais antiga e o povo vai interessando mais, vai buscando a conhecer essas músicas. Vai na pesquisa, né? Vai na pesquisa.
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta aí com mais cultura geral, a gente troca esse papo, que continua esse papo super interessante que é MPB e música, né? Aqui com a geração nova, aqui com Luísa Genor e com o Marcos Catarina aqui, e tem um sapo aqui no programa que eu coloquei aqui sentado para dividir os dois aqui, que é Marcos Vinícius. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais cultura geral. Tá bom, sim. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Para intensificar as ações de prevenção e promoção, os profissionais do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, atuam na atenção básica, com serviços que complementam os cuidados com os usuários do SUS. Nosso trabalho ele é voltado para todos os ciclos de vida e também grupos específicos como hipertensos, diabéticos, gestantes e idosos. O NASF está presente nas 23 equipes de saúde da família do município e é composto por profissionais das áreas de assistência social, educação física, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e terapia ocupacional. A atuação dos profissionais do NASF se dá através de atendimentos individuais, visitas domiciliares, além de diversas práticas e ações educativas. Fala, cidadão! Então, agora que eu entrei nessa ginástica, melhorou demais, entendeu? Ando tranquilo, subo escada tranquilo, graças a Deus, depois dessa ginástica. Está sendo ótimo para mim, melhorei bem a coluna, que eu tenho osteoporose, né? E tenho prótese no joelho esquerdo. E isso favoreceu muito o meu trabalho cotidiano. Por exemplo, eu trabalho no Bombeiro Civil, às vezes eu trabalho de 8, 10 até 12 horas em pé. Então, esse aí até moda de fazer a postura da gente melhorou muito. Melhorou muito, muito mesmo. Essa ginástica para mim foi uma bênção. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando com o programa Cultura Geral, o Marcos e Luísa Genor. Nós vamos falar um pouquinho agora assim, das referências da Atalaia, né, Marcos? O sucesso. O sucesso, né? Atalaia e você, amigos para sempre. Amigos para sempre. Bom, o Marcos está falando, né, Marcos? O Daí José, não era? Eu estou dizendo o seguinte, quando os artistas falam a respeito de referência, porque a conversa, por exemplo, está sobre romantismo, e a gente ouve muitos programas falando de música romântica. Mas nunca que a influência dos artistas é um Odair José, um Amado Batista, um José Augusto, e esses caras são extremamente... Nelson Gonçalves. E esses caras são extremamente românticos, cantaram, assim, muitas músicas... E ainda cantam, né? Lindas, né? E não são citados como referência. Eu queria saber até mesmo dos artistas sobre isso. Deve ser também parte da influência deles, mas... Por que, Marcos, que eles não são citados em primeira mão? Assim? Eu não sei se eu consigo responder, não, mas uma coisa que nos últimos 15, 20 anos criou-se um estigma para chamar da música brega brasileira. E a ideia de brega, ela veio tirou, meio que depreciou esses compositores românticos. Eu acompanho o trabalho do Odair José há anos, assim, e é um trabalho extremamente crítico, né? Se você pensar, né, o cara dos anos 60 falar, né, eu vou tirar você deste lugar. Você pensar nesse tipo, vou levar você comigo.
O cara que tá falando de questões sociais, né? Com uma meiota de pinga, né? Nossa Senhora, perfeito. Um boteco, beira de esquina com sinuca, e já era coisa assim. E a música desses caras, eu digo mais, a música desses caras consegue chegar em rincões no Brasil que nenhuma música, outra música chegar. Nem a música americana, que você acha que chega em todo canto, né? No lugar que nem a camisa do Flamengo chega, a música desses caras chega. E eu falo de um cara também muito importante aqui da música de Minas Gerais, que é o Paulinho Pedrazul. Sim. Que a música dele vai, assim, tem gente que nem sabe quem é o Paulinho Pedrazul, mas a música dele, você vai na tribo dos Krenaques, e todo mundo vai saber a música do Paulinho Pedrazul. Você vai lá no Amazonas, né, essas músicas. Aqui, esse menino também, que é muito bom, agora me fugiu. Você não fala dessa bola quadrada pra mim, não, que tá na sua cabeça. Esse que da onde? Não, eu vou lembrar até o final do programa, que também dessa sequência da música. Nós tínhamos aqui Tadeu Franco, Celso Adolfo, essa turma toda aí. Que estão aí, né? Que estão aí, Então essa música ela tem que ser valorizada, e eu acho que caras como o Odair José, o Amado Batista. Amado Batista tem uma história interessante dele, que ele tem aquele ônibus dele, o ônibus dele parece que está na estrada, parece um bitrem, né? Porque ele não anda de avião. Então, se tiver que atravessar o país... Vai tocar no Japão, tem que atravessar a balsa, né? Então, acho que essa música, essa é a música romântica. Essa música, ela é base. O Roberto Carlos bebe nessa fonte aí. A música brasileira, essa música aí, ela é uma das matrizes, né, da nossa música. Mas que de algum tempo as pessoas começaram não, isso é música brega, isso é música... Porque é uma música simples, realmente, se eu pensar assim, em termos, né, harmônicos, melódicos, música simples, mas genuinamente são bonitas, né, e com verdades, né. E tem um aspecto psicológico violentíssimo, assim, de músicas de Odair José que virou artigo. O Otto, por exemplo, gravou. Ele é muito inteligente. Ele é muito bom. Ele é muito bom. O Odair José é muito bom. Muito consciente, né? Ontem mesmo, por acaso, eu estava assistindo, eu sigo ele no Facebook, né? Eu estava vendo um novo projeto dele, ele tocando um rock and roll, assim, muito moderno, questionando coisas que estão acontecendo agora. Assim como ele era presente nos anos 60, nos anos 70, na época da ditadura, ele foi censurado também. Sim. Então, agora com essa... e ele está muito ligado no Otto. Também, está muito o Otto, e ele está fazendo assim, como o Marcelo Nova fez com o Raul Seixas, o Otto colou nele, o Otto fez um disco só com as músicas do Odair José. Eu adoro. A influência também, o Chico César é muito influenciado pelo Odair José. O Chico César não sabia. Tem um que foi citado aqui, ele não era compositor, mas era intérprete dos maiores que o Brasil já teve em termos de voz. O Nelson Gonçalves. É brincadeira, né? Assisti o filme dele, eu assisti o filme do Nelson Gonçalves, do Cartola, e o do Noel Rosa, né? Assim, em menos de uma semana, né? E assim, uma história, as histórias são maravilhosas, né? Você ouviu muito Cartola, né? Eu ouvi muito. Eu cheguei no Cartola, eu citei no começo do programa, eu sempre curti muito Cazuza. E eu vi muita biografia, muito documentário, que o Cazuza é o seguinte, ele deu uma desvinculada do Barão, porque ele queria explorar mais essas músicas, sair mais do rock and roll. E ele gravou O Meu Mundo é o Moinho, O Mundo é o Moinho, do Cartola. E eu busquei Cartola, porque eu achei a música maravilhosa. Eu até assisti um documentário dele também, aquele artista que nunca foi o artista bem sucedido, né, cara? Entre aspas. Assim, pela sua obra, assim, claro, mas... foi o mal a pior, assim, na carreira dele inteira, e com lindas... A música tinha muito disso também, né? Eu estava vendo a história de Milionário Zé Rico também, tem assim, que esse cara tocava essa quantidade dupla sertaneja que tem, e não tinha esse espaço que tem. Então os caras tocavam em circo, não tinha espaço para tocar, né, Marcos? O próprio Luiz Gonzaga, ele ressurgiu com aquele trio, né? Que tinha tinha o trigo anão lá com a ele tocava em tudo quanto é lugar, no circo, em feira do interior. A música brasileira, ela tem essa coisa da rua, né? Eu acho que e agora, sobretudo, a gente pensar da música retomar a rua, né? Não é porque a gente tem as redes sociais, como a gente falava no bloco anterior, que a gente tem que estar na rua. E o Luizinho toca nos bares, toca em todo lugar. E essa relação com o público, assim, essa proximidade, nos devolve esse elemento rua, né? O artista tem que estar ali e retomando essas coisas que é da nossa tradição, né? Vem do circo, como você falou, que vem desse teatro feito na rua.
Tinha as rodas de poesias nas praças, saraus. Né? Essas coisas estão voltando. Eu vejo todo dia alguém, tem um sarau, parece que em tempos de crise, né, a gente vive uma crise muito forte no mercado fonográfico, assim, investimento, patrocínio, essas coisas, a gente faz com que os artistas, de uma forma, não que a gente desconsidere, é muito importante você ter ali um patrocinador para o seu trabalho, alguém, né, um merchan, alguém que financie seu projeto. Mas quando você tem essa força de ir para a rua e saber que o seu trabalho ele tem um valor por si só ali, né? Isso aqui é o fruto de uma história e de uma dedicação. Isso devolve a gente aquele desejo de chegar em casa, fazer mais música, entendeu? Então acho que esse contato direto com o público é muito legal, o que acontecia antes, né? Acontecia muito antes, né? Assim. Ô Luiz, o que você mais gosta de tocar? Você fala em estilo musical assim? Estilo, se eu tiver que tocar, eu quero tocar só isso aqui. Ó, jazz, blues, MPB, música romântica, o que você gosta? Eu levo mais pro lado do MPB e a música romântica. Eu paro em casa assim para tocar sempre. Eu vejo lá de vez em quando. Você vai lá. Até que foi numa terça de carnaval, eu toquei aqui em Nova Lima com Los Sujos. E eu fiz sequência de show no carnaval aqui com meu pai. E chegou até esse carnaval, eu tava muito rouco. Muito rouco. E chegou na quarta-feira, eu acordei e resolvi tocar. Falei, vou cantar. Mesmo muito rouco. Peguei meu violão e fui tocar Paulinho Pedra Azul. Fui tocar aquela, como é que chama aquela música? Precisamos de amores. Veja bem, um amor. E o que eu gosto de tocar. Eu pego em casa o violão e falo, vou tocar esse artista hoje. Hoje eu tava tocando o Roberto Carlos, como eu falei com vocês. Então quando eu paro para tocar em casa assim, eu vou selecionando por artistas assim, mas é mais pro lado MPB mesmo, lado romântico mesmo. Ô Marcos, Marcos com O. Com O. Olha essa. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Wilson Simonal, que teve aquela polêmica toda, e vamos sair dessa polêmica, que eu acho que é uma coisa desnecessária, mas a importância dele, ali eu entendi naquele movimento, que ele era ele era uma pedra no sapato daquele contraponto que era o programa dele, um programa extremamente cultural. Ele foi um boi de piranha, né? E assim, depois você tinha Jovem Guarda, né? Então competia ali os dois e tal, praticamente ali. É um showman, né? Se pensar em considerar o Simonal, né? O Simonal, ele naquele momento, ele é um cara que sabia conduzir as massas, o Maracanãzinho cheio, ele conseguia fazer uma música extremamente genuína e original, né? Essa questão com a mídia, sobretudo com a Rede Globo, né? que acabou tirando ele de cena de certa maneira, é uma injustiça, né? Eu acho uma das maiores injustiças da música popular brasileira, né? E ainda bem que os filhos deles estão aí, né? Levando as músicas, e muita gente gravou, continuou gravando as músicas que o Simonal cantava, né? O que você acha assim que não tem que eu acho que merecia assim em termos cultural, assim, uma retratação da cultura nacional no nome do Simonal, você não acha, não? Nossa, mas se for para retratar, vai ter que retratar tanta gente, cara. Tanta gente injustiçada, assim, que... por exemplo, se você pegar esse conceito de maldito, os malditos da música popular, né? Sérgio Sampaio, a própria Luiz Melodia, por um certo período eram ditos como os malditos. Maldito era aquele que não se adequava, o próprio Simonal, que não se adequava a ser o artista comportado, fazia o que o povo queria, mas que queria ser genuíno, que provocava, eu acho que o artista também tem esse lugar de se expressar, né? De colocar aquilo que tem dentro e também ser um questionador, né, do estado de coisas, né? A arte serve para isso também. Se a gente aceitar tudo, você cai na vala comum, né? É muito Nutella, né? Muito Nutella. Luiz, eu vou colocar um som. Você mandou um videozinho no WhatsApp e tal. E eu gosto muito dessa coisa da originalidade. Eu fiz isso com o Marcos da outra vez que ele esteve aqui também. E é legal, assim, ver essa coisa, assim, de ser um menino novo, fazendo um sonzinho gostoso, assim, um violão bem tocado, porque também família de música, a gente sabe quando o violão é bem tocado, né? E a música é bem cantada. Então a gente curtindo aqui, quando a gente vai batendo um papo, a gente vai ver um sonzinho que você mandou pra gente aqui, pra gente poder curtir.
E mostrar pra moçada, pra meninada aí, que dá pra fazer música boa, né, cara? Dá pra fazer... você pode fazer de tudo, né? Tanto, a saudade dói em mim. Pagode já. Me socorre, estou em muito bom. Não me deixa assim, então venha viver. Quero te amar, vem que eu te quero com paixão. Só pra você tem um lugar aqui no meu coração. Então venha viver, quero te amar. O sonzinho ficou muito bom. Você me chamou aqui, fez, vamos, você queria falar alguma coisa? Não, eu queria perguntar uma coisa pro Marcos, que é o seguinte: por que hoje em dia, deve ser por questão comercial, que faz um CD, logo já coloca na praça para fazer shows de artistas que são bancados pelo sistema, né? Mas por que os festivais de música acabaram, ô Marcos? Por que não tem, com aquela efusividade que tem antes, com aquele aparato de televisão cobrindo, para revelar novos artistas, igual o Luiz, por exemplo, que a gente sabe que o espaço fica um pouco restrito se não tiver a visibilidade. Na verdade, o festival não acabou, não. Eu participei muito dos festivais, eles não acabaram. Existem pelo menos 500, 600 festivais aí no Brasil inteiro. Estou falando Brasil. É muito. O festival popular no Brasil, o que acabou foi o interesse por eles, o interesse da grande mídia pelos festivais. A última tentativa foi o Festival da Cultura, né? Que até o Bilora, tem um pessoal que participou, minha irmã participou na época. Aqui foi até no início dos anos 2000, 2004, 2005. Foi a última edição desse festival que ia para a Globo. A gente teve o Canta Minas também, que meu irmão ganhou em 96, 97, que foi um festival que dentro de Minas Gerais ele tinha uma visibilidade muito grande, que é a Globo que fazia a transmissão desse festival. Então, se a gente datar aí, tem pelo menos uns 15 anos que os festivais... Tinha o Festival da Shell, né? Perderam o interesse. Mas a gente tem aqui em Minas o FENAC, que é o maior festival da canção do Brasil, que vem gente até de fora do Brasil participar do FENAC. É durante 3 meses, só música muito bem feita, muito bem produzida. E eu participo com algumas canções em algumas edições, eu vejo assim, como que tem muita qualidade nos festivais. E eu discordo um pouco do que você fala. Os festivais não acabaram, cara. Os festivais estão aí. Não foi no sentido só mesmo de aparato. Eu acho que falta visibilidade para os festivais, mas eu acho que isso também é uma coisa que está mudando. Assim, como hoje a gente pensa mais horizontalmente, né, a figura do popstar hoje talvez seja uma figura falida, a não ser a Anitta, um ou outro ali, né? Mas o popstar hoje não acontece toda hora, igual acontecia na época dos grandes festivais, né, da década de 60, 70, cada ano revelava, né, um ano que o Caetano ganhava, no outro ano o Chico ganhava, no outro ano o Luiz Melodia ganhava, então cada ano revelava um grande artista. E a mídia impõe alguns gêneros também por etapas, por períodos, não impõe, Márcio? Se produzia. Tinha o rock nacional da década de 80, o pagode da de 90, tem isso, teve os períodos, né? Essa questão de sertanejo nos anos 2000, tem isso, né? Sim, sim. E a MPB, ela deve muito aos festivais, né? E os anos 80, os festivais de rock, né? Pop rock. E depois começa a criar uma indústria mesmo forte no Brasil, que começa a trazer também shows internacionais, né? Em Minas Gerais, Belo Horizonte mesmo recebe hoje uma série de artistas de renome internacional, né? Isso é uma coisa nova, uma indústria. Mas essa figura do popstar, eu creio que ela já não... Hoje o artista vai ser uma coisa mais horizontal mesmo. Você tem muito mais artistas hoje, então o público hoje tem um menu, né? O cardápio é muito maior de artistas, então... E isso acaba fazendo que cada pessoa pode ter seu nicho ali de mercado. Eu acho que é um momento bom, sabe? Eu posso ter minha turma ali, em cada cidade que eu for, eu tenho ali 100 pessoas, 150 pessoas interessadas na minha música. Eu posso vir aqui em Nova Lima, tem 200 pessoas interessadas na minha música. Não é 200 mil, mas 200 pessoas num teatro eu posso fazer um show. Então isso é maravilhoso, imagina. Então essa figura do popstar... Eu não sei mais, assim, se a gente for pensar na música, nos compositores, o último cara que conseguiu realmente furar essa barreira foi meu irmão, o Vanderly, que depois dele pensa em alguém que realmente tem uma carreira sólida nacionalmente. Você tirando as bandas aí, né, o Skank, você não tem nenhuma... Mesmo assim que já vem perdurando há muito tempo, não consegue vingar outras coisas. Né? Você não tem um artista, depois dos anos 2000,
aqui em Minas que conseguiu uma visibilidade através do seu trabalho no cenário nacional. Então isso é porque não tem os artistas. Os artistas estão aí, você vai nos festivais, estão assim, tocando. Aqui em Nova Lima eu conheço grandes artistas. Só que mudou a lógica da própria difusão e da produção. Hoje você não tem as gravadoras, né, que antes injetavam no artista. Hoje você não tem recurso. Então muita gente fazendo independente, como eu fiz esse CD no crowdfunding, pedindo ajuda dos amigos, tocando nas feiras, nas mostras, tocando para os coleguinhas, né? Terça-feira eu participei de uma mostra aqui na Autêntica, e a plateia era 50%, 60% eram os próprios músicos, né? Quer dizer, tem um problema aí, não é a divulgação que é ruim. Como tem um cardápio muito grande, a concorrência aumenta, né? Sem dúvida. E que é bom para a música. Então eu acho que a gente vive um bom momento. Só que essa figura do popstar que a gente teve assim, eu acho que é irreversível. Acho que a gente vai ter um ou outro ali que acontece um ano, aí passa 2 anos, ele sai de cena, entra um ou outro, mas assim, como nós tivemos aqui em Minas essa série de cantores vindo do Clube da Esquina que se estabeleceram no mainstream, eu acho que essas figuras, isso, na minha concepção, e nem é pessimista, acho que é uma concepção realista e otimista até, de que hoje a realidade é outra. Luiz, como é que é, para a gente assim, ir para a parte final do programa, como é que é trocar a venda de CD por views no YouTube? Como é que é isso? Assim, você tem essa coisa assim, você já fez essa análise assim, você vê, pô, antigamente todo mundo queria vender CD, hoje não é mais vender CD, agora é ter views, né? Eu não peguei a época, né? Nem do disco, nem do CD, assim, quando eu comecei a fazer música, assim, já era, a internet já estava aí, eu confesso que eu queria ter vivido essa época. Né? Porque, do mesmo jeito que eu estou lançando um videozinho na internet aqui, tem um outro pessoal lá que está lançando também, e acaba ele viralizando por uma coisa, vamos supor assim, uma coisa mais levada pela chacota do que uma pessoa que está vindo com uma coisa mais profissional, entendeu? Então, isso se confunde muito. Mas também é uma ferramenta. É uma ferramenta que hoje você gravou na sua casa, eu posto nas minhas redes sociais. E o Marcos Catarino, por exemplo, lá na casa dele, pode me ver lá e comentar comigo no Facebook mesmo. Não, eu curti demais, entendeu? Mas em questão financeiramente assim, eu não conheço, não entendo. Sabe? Eu não sei como é que os artistas hoje... Você acha que os views, hoje... essa coisa do views, assim, o Bauchita teve aqui numa outra oportunidade, a gente estava falando sobre isso, foi logo depois de você, Marcos, o Bauchita teve. E a gente estava falando dessa questão dos views e tal, e dos CDs, aquela coisa toda e tal. Essa transformação mexe demais, Marcos? Assim, eu acho que mudou completamente. Uma coisa que é importante hoje pensar é a questão da imagem, cara. O áudio hoje está dissociado, por exemplo, é legal de passar o clipe. Assim. Eu vejo que se eu não colocar minha música vinculada a uma imagem, ninguém vai ouvir, cara. Eu gravei assim, a gente grava porque a gente compõe, você quer pôr no mundo, né? E também está registrado, tem um álbum, tem a letra. Eu ainda prezo pela literatura. Assim. O cara vai abrir, tem um encarte, que legal. Porque eu aprendi a ler em álbum, lendo os discos do Djavan, eu abria um encarte assim e ficava lá lendo. Belchior. Sim, não tinha livro lá em casa, mas disco tinha. Aí a gente aquilo que você estava falando aqui, antigamente, Luiz, era assim, por exemplo, você comprava o disco, aí você vinha com a letra, né? Aí você abria, enorme. Aí você abria, colocava e ficava cantando junto com o cara. Entendeu? Aí você fazia. E letras garrafais, a gente, nossa, a palavra nunca ouvi falar, que coisa, que legal, esse cara é um poeta, olha que legal. Então dicionário. Custa um pouco mais, mas a pessoa, esse nicho específico de mercado que quer ter acesso à canção, à literatura, eu invisto nisso. Eu falo assim, não vai ser a grande massa, mas ainda tem as pessoas que gostam de ler, assim como eu. E com relação a essa coisa da imagem, que eu diria, a gente hoje tem necessidade muito de produzir os vídeos lá, porque a pessoa quer te ver, quer a sua expressão. Praticamente, daqui a pouco a gente vai ter que criar um holograma, né, da gente e tocar na casa da pessoa, né? Vai projetar você vai sair na sala.
e já tem show pela internet. As pessoas marcam show, tal dia eu vou fazer uma live aqui na minha casa. Internet mesmo. E aí junta não sei quantas pessoas, um em cada ponto do mundo, no Japão, outro na Suécia, outro lá na África, outro nos Estados Unidos. Cada um lá assistindo, dando opinião sobre aquele show que o cara tá fazendo ali na casa dele. Pô, muito legal. Esse papo de música é um negócio... O papo não tem que acabar, mas tem uma música maravilhosa. Os caras fizeram isso com... Eles pegaram um cara na... Play for Change. É o Play for Change, aqueles grupos? Eles estão pegando um Play em cada ponto. É o projeto Play for Change. Pois é, cara. Eles pegaram um em New Orleans, outro em Washington, outro em Chicago. Tem amigos meus que participaram. Participaram também, né? Robertão, então na próxima já fica combinado. A gente vai colocar esse vídeo para rodar. É muito legal. Que o Marcos falou sobre o encarte com a letra e tal, isso é um capricho, um carinho tão grande do artista com o público, que na produção do CD, isso encarece uns R$2 o CD, né, Marcos? Nem isso. Nem isso. No meu caso custou R$1. Eu falei, faço questão. Um pouco o CD não, encarece R$1, cara, assim, para a pessoa poder ler sua letra. Mas eu tô dizendo que é um custo a mais e que é um carinho do artista com o público em função disso. E sobretudo a canção. A música que eu faço, ela nasce muito da letra. A melodia, ela vem já impressa no tipo de palavra que eu coloco. Então a letra é primordial na minha construção harmônica, melódica, na rítmica. Do jeito que eu falo, eu já penso a música. Às vezes eu escrevo ali e falo, pô, aqui é um shot. Entendeu? Então a letra já tá é casada, né? E a pessoa quando lê, ela fala, pô, que piração, esse cara aqui que ele bebeu, né? Entendeu? Eu acho a leitura fundamental. E hoje as pessoas leem muito pouco, assim. Isso não é nem culpa da internet. No Brasil se lê muito pouco. É microtexto, né? No Brasil né? não compra livro. A livraria no Brasil quebra, sabe? Se não compra livro, imagina disco, né? No Brasil não se compra. Um país está aqui perto, a Argentina, por exemplo. Na Argentina tem não sei quantas por cidade, tem 50, você que está indo para lá, né? 50, 60 livrarias no mesmo bairro. Aqui você não tem, você tem que ir no shopping, às vezes, e uma livraria comercial. Você não tem livrarias nos bairros. A figura do livreiro, né? Do alfarrábio, né? Do sebo, onde você tem a literatura no Brasil. Aí eu não combato a internet, eu acho que a internet também é um lugar bom para se ler. Eu mesmo hoje acho altos textos legal na internet, até no próprio Facebook, que as pessoas põem muita coisa. Tem que filtrar bem, né? Mas você encontra coisa interessante, você começa a seguir núcleos de produção interessantes, coisa que você quer, e chega material bom para você ler. Então hoje está muito mais disponibilizado para ler-se do que... Sim, sem prerrogativa na história da humanidade. Hoje se você quer ler, tem. Né? Que você tem um celular ali, que você já tem aquele livro-book, não sei o quê. Então você tem muito acesso à leitura. Mas no Brasil a gente se lê muito pouco, por uma série de questões, a própria educação, a má distribuição de renda, custo de livro, tudo muito caro. Mas eu acho que muito mais por uma falta de cultura. Então, é uma questão cultural. Então, quando eu coloco o encarte aqui, eu estou tentando fazer a minha responsabilidade de cancionista, né? De músico, de levar a palavra, né? Levar a palavra, a boa palavra. Boa palavra. Ou a má palavra. Você vai encerrar um programa sem passar o meu clipe, Gatão? O seu clipe já passou. Pro próximo programa. Você sabe aquele negócio da princesa, aquela historinha da princesa e tal, né? Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Deixa eu falar para vocês uma novidade super bacana de hoje. Hoje tem o Papo Vitrola, logo depois do Jornal Banqueta, né? Que o meu amigo Fuca estreando hoje. O Luiz Agenor vai estar lá também. Então, assim, está lá o Luiz Sete Irmãos. O programa está super legal. TV Banqueta de parabéns. Colocar uma pauta dessa tão bacana, que é a música. E o Fuca é um cara que conhece de música, já tocou de tudo e tocou em todas as bandas também. Então, é um programa super referência, super legal. Não perca logo depois do Jornal Banqueta o programa Papo Vitrola. Um grande abraço e até semana que vem com mais Cultura Geral. Até mais. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.